E hoje a gente vai começar algo estratégico. Não é uma live motivacional, não é algo simples. Nós vamos fazer aqui um alinhamento, né, um ritual de alinhamento. E aí eu vou usar hoje a base com o Salmo 91, que começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu já faço uma pergunta para vocês. Onde você tem habitado emocionalmente? Por quê? Porque muita gente ora de manhã, né? Acorda e ora. Tem um hábito de fazer o seu devocional na parte da manhã. Então, aonde você tem habitado emocionalmente? Porque às vezes você ora de manhã, mas aí você passa a tarde inteira em ansiedade e aí vai e acaba dormindo preocupado. Então, existe oração, mas não existe habitação. Existe oração para quem ora de manhã, mas não existe uma habitação. E aí hoje nessa live a gente vai corrigir isso. Por quê? Eu quero que vocês entendam que nós somos seres tricotômicos. O que são seres tricotômicos? Nós somos compostos por 3 dimensões. Alma, né, que é a mente e as nossas emoções, corpo e espírito. Então, se você cuida só do seu espírito, mas você ignora o corpo e a mente, o desalinhamento ele continua. Por exemplo, eu tenho uma cliente, a Ana, ela ora todos os dias às 6 horas da manhã, mas ela dorme meia-noite usando o seu celular, né? Porque ela tá ali vendo vídeos e rolando a tela, então ela vai dormir tarde da noite. Ela trabalha o dia inteiro sob pressão e ela alimenta pensamentos de rejeição. Então, o que eu quero dizer com isso? Ela busca de manhã Deus, mas ela mora na ansiedade o resto do dia. E eu quero trazer esse alinhamento agora, meio-dia, para que você entenda. Você orou de manhã, mas como é que você está se sentindo aí agora? E esse sentimento do momento é o que vai demandar o resto do seu dia. Se você orou de manhã, mas está preocupada, está ansiosa, está com algum desafio agora, não faz sentido. E eu quero trazer aqui uma força para você poder se ajustar. Porque se você busca Deus pela manhã, mas fica ansiosa, preocupada e tem outros desafios no resto do dia, isso é uma desintegração interna. Qual que é o objetivo dessas lives? Vai ser alinhar as 3 áreas diariamente. Ou seja, no meio-dia em específico, por quê? Porque de agora até a parte da tarde é que a sua mente começa a cansar. E a emoção começa a ficar o quê? Oscilando. Então eu quero trazer para você uma força para a gente fazer um alinhamento disso juntos. A maioria das pessoas, elas só oram, né? Ela só reza, não sei qual é a sua religião, mas a maioria das pessoas só oram na hora que elas acordam. Mas ela se desestrutura ao longo do dia. Então ela acorda, faz a sua oração, faz o seu devocional, mas durante o dia ela se desestrutura. E essa pausa agora, no meio-dia, ela é estratégica. É um realinhamento antes de você começar a sua tarde. E aí eu vou contextualizar mais um pouco sobre o Salmo 91, por quê? Porque o Salmo 91, ele não começa com livramento. Ele começa com uma posição. Habita. Ele fala sobre habitar. E habitar é permanecer. Ou seja, você pode visitar a paz pela manhã e morar na preocupação à tarde. Consegue entender essa linha de raciocínio? Você visita a paz quando você faz a sua oração, quando você faz o seu devocional, mas durante o dia você fica o quê? Preocupada. E aí, se você ora às 7 da manhã dizendo: eu confio em ti, Deus, Pai, me ajuda, cuida do meu dia. Às 14 você recebe uma mensagem fria de alguém e você pensa: pronto, fiz algo de errado. Né? Se alguém te manda uma mensagem: eu quero conversar com você ou qualquer coisa, você já pensa:
pronto, fiz algo de errado, tem alguma coisa que, né, tá te deixando preocupada. Às 17, você, por exemplo, imagina um abandono, você fica triste. E à noite, você, diante de vários cenários, você vê uma situação negativa. Então você visitou Deus pela manhã, mas você passou o dia morando no medo. A habitação, ela é constância mental. E isso eu quero trazer aqui essa reflexão. Você ora de manhã, mas não permanece o dia inteiro habitando na paz que Deus, na paz que a sua fé deveria trazer. E aí, como eu falei no começo, aqui é um desenvolvimento tricotômico: corpo, mente e espírito. Na parte do corpo, o ritmo define a sua emoção. Ou seja, o seu sistema nervoso ele precisa de previsibilidade. Vou te trazer um exemplo aqui, ó. Uma cliente minha, ela dorme cada dia num horário diferente. Ela come mal e ela não faz atividade física, ela é sedentária, né? Então, assim, ela não se movimenta. E aí, ela interpreta qualquer situação neutra como uma ameaça. E aí, o que eu quero dizer aqui para você? Diante desse cenário dela, isso não é falta de fé. É o corpo desregulado. Por quê? Hoje você precisa se perguntar: o seu cansaço, o seu desgaste, ele é físico ou ele é espiritual? O seu cansaço, ele é espiritual ou é fisiológico? Habitar, então, diante do que eu estou falando, ele começa pelo seu ritmo. E aí, na parte da alma e da mente, você precisa entender aonde que você tem repousado a sua mente. Aonde que a sua mente tem se encaixado. Porque a nossa mente ela precisa de uma direção. Se você tá aí durante um início de um relacionamento, você está buscando ter um parceiro na sua vida, você vai conhecer alguém. E você começa a conversar com esse alguém. E esse alguém, às vezes, demora 2 horas para te responder. Aí você pensa, ele não respondeu ainda. Isso é um fato. Só que qual que é a interpretação que você anda dando para isso? Porque assim, qual que é o fato? Durante 2 horas a pessoa não te respondeu. Isso é um fato. Só qual que é a interpretação, qual que é a representação interna que você está dando? De repente você está pensando assim, ele perdeu o interesse. E aí você já começa a sofrer por algo que não aconteceu. Isso é um sinal de que você está morando na projeção. Então, habitar no esconderijo significa trazer a mente de volta ao presente. E aí eu pergunto para você, isso é um fato ou imaginação? Você tem que trazer essa pergunta prática para a sua vida. Aconteceu 2 horas sem resposta. Isso é o fato. Ele perdeu o interesse. É um fato ou é uma imaginação? E aí com certeza você está associando a sua imaginação a algum trauma do seu passado. Então qual é o ponto? Pode ser que essa pessoa está trabalhando, pode ser que essa pessoa está em uma reunião, pode ser qualquer coisa e você está pensando no pior. Então você precisa tomar cuidado com a sua imaginação. E aí você sempre faça essa pergunta: isso que está acontecendo é um fato ou é da minha imaginação? E isso é muito importante. E na parte do espírito, nós temos que entender que a confiança ela tem que existir antes do controle. Olha só, você tem que ter fé para depois sentir o controle. Não é se sentir controlada para depois você ter fé, né? E qual é o ponto? Confiar não é sentir segurança. Confiar é você escolher confiar antes da evidência. Por exemplo, você não sabe se o relacionamento vai dar certo. Você não tem bola de cristal. Mas decidir viver com equilíbrio
é fundamental ao invés de viver em vigilância, viver preocupada. Então, você não sabe se o relacionamento vai dar certo, mas você tem que decidir viver com equilíbrio ao invés de viver em vigilância. Isso é fé aplicada. E aí, voltando, né, para o que eu falei agora há pouco. De manhã você ora, você pega todas as suas coisas, você se ajoelha, entrega na mão de Deus, fala: Senhor, me ajuda, me dê sabedoria, me dê discernimento para cuidar disso, me ajuda, Senhor. Entrego nas suas mãos. E você ora por 5, 10, 20, meia hora, eu não sei quanto tempo você ora de manhã. Mas você não pode terminar a oração, falar amém e colocar aquele cesto de desafios embaixo do braço e levar embora. Porque se você entregou na mão de Deus, na mão de Jesus, você tem que confiar. E isso é fé aplicada durante o seu dia inteiro. Por isso que eu estou aqui à tarde para te lembrar disso. E aí você precisa ter a certeza que descanso não é a ausência de problema. Descansar em Deus não é ausência de problema. Descansar na sua fé não é ausência de problema. É presença de alinhamento. Então, é muito importante você entender o quanto você tem que confiar nesse alinhamento de corpo, alma e espírito, tá? Eu vou pedir agora, né, para que você feche os seus olhos por alguns segundos. Você está num lugar seguro, num lugar tranquilo. Vamos fazer um alinhamento. Feche os seus olhos e respira fundo. Enquanto você respira fundo de olhos fechados, eu vou pedir para você repetir internamente. Eu escolho habitar e não apenas visitar. Eu escolho habitar e não apenas visitar. E você ore da seguinte forma: Pai, realinha o meu corpo, silencia a minha mente. Pai, fortalece o meu espírito, ensina-me a permanecer. Em nome de Jesus, amém. Pode abrir os seus olhos e depois você comenta como que você se sente fazendo essa oração ao meio-dia, como que você se sente agora, depois disso, do que eu estou falando. Comenta aqui para eu entender como que você está absorvendo, como que está sendo isso para você. E junto com essa oração eu vou te deixar uma aplicação prática para hoje, tá? Hoje você vai executar 3 decisões. Primeiro, relacionado ao seu corpo. Eu quero que você pense e defina um horário fixo para você dormir. Por exemplo, vou dormir hoje às 22h30. Isso é inegociável. Então hoje, né, para você não chegar à noite, chegar a 1h da manhã e falar assim: nossa, fiquei no celular, fiquei mexendo. Então agora, 12h14, você vai pensar: qual horário que eu quero dormir? 2, 10h30, 11h, eu não sei. Indiferente do horário que você colocou, você vai escrever: e hoje eu vou dormir X horário de forma inegociável, tá? Isso a gente vai cuidar do seu corpo. Com relação à sua alma, com relação à sua mente, qual é o exercício? Quando surgir um pensamento ansioso, quando vier uma preocupação ou qualquer coisa que te incomoda, você vai colocar no seu bloco de notas, né? Então vai surgir o pensamento ansioso, você vai escrever no bloco de notas. E aí você vai classificar: isso é fato ou projeção? Eu quero que você comece a separar as coisas que você tem controle e as que você não tem controle. Então veio um motivo que te deixou ansiosa, que te deixou preocupada. Você vai escrever, porque você tira da cabeça e põe no papel. Isso já é terapêutico. E junto com isso, você na frente você vai classificar: isso é um fato ou é uma projeção? Eu não sei se você sabe, mas 95% dos nossos problemas, né, que nós temos ou tivemos dentro da nossa cabeça, eles nunca aconteceram e eles nunca vão acontecer.
E eu quero aqui te trazer consciência disso para você parar de sofrer com algo que não existe. A sua mente ela é especialista em criar problemas, né? Então, 95% deles nunca aconteceram e nunca vão acontecer. E é muito importante você ter consciência disso para você se blindar, né? E você alinhar se isso é um fato ou se é uma projeção, tá bom? E com relação à sua parte espiritual, eu vou sugerir para você 5 minutos de silêncio antes de dormir. Mas é silêncio absoluto. Como que você faz silêncio absoluto? Para quem não consegue, eu oriento a focar na respiração. Então você vai estar de olhos fechados, você vai focar na inspiração, você vai sentir o ar entrando, circulando pelo seu corpo, você segura um pouco e você expira, você sente o ar saindo, levando todas as impurezas, levando tudo de ruim. E durante 5 minutos você foca na sua respiração, entrando na sua expiração, e você vai fazer isso para você se manter em silêncio. 5 minutos de silêncio antes de dormir, sem o seu celular e sem distração. 3 exercícios aqui: corpo, alma e espírito. São simples, são executáveis e são mensuráveis, tá? Tá. E aí, se você percebe que diante disso tudo que eu falei, né, e no seu dia a dia, que você percebe que você vive visitando a sua paz, mas, né, você visita a sua paz. Quando você ora, é uma visita na sua fé, né, e a sua fé em Deus ou na sua fé espiritual, não sei do que você tem fé, no que você acredita. Você visita aquele momento e naquele momento que você visitou, você está tendo paz. Só que quando você sai daquele momento de visita da paz, você permanece morando na ansiedade. Então, se você percebe que você vive visitando a paz, mas você mora na ansiedade, eu quero que você comenta aqui, né? Comenta aqui embaixo: eu escolho habitar. Que igual eu expliquei agora há pouco, habitar é você permanecer, é você morar de verdade na paz, na tranquilidade, no controle. Então, comenta aqui: eu escolho habitar. E também, depois você manda essa live para alguém que precisa reorganizar a mente. Porque com certeza você deve conhecer: ah, essa live não é para mim, mas é para fulano. E direciona para essa pessoa, para ela poder também reorganizar a mente dela e ter uma ciência desse conteúdo. Boa! Bruna, Dai, Kelly, muito bom. Maria da Graça, Juliette, Osvaldo, Santa, Maria Moraes. Sensacional, bastante gente. Nós estamos no TikTok, estamos no Instagram. Muito bom, obrigado por todos vocês aqui. Tá, e aí, eu quero falar agora sobre uma conexão e conversão sutil, que é o quê? Se você sente que você repete padrões emocionais e que a ansiedade domina a sua rotina, talvez você não precise só de conteúdos. Né? Se você olhar minha página, tem vários vídeos, várias coisas aqui que explicam, que falam, que trazem ali informações. Você lê a Bíblia, você conversa com pessoas, você pesquisa. Então, assim, talvez você não precise só de conteúdo. Talvez você precise de um processo, né? E esse processo é uma sequência de repetições para que você transforme os seus padrões. Então, essas lives, ela é para gerar consciência em você. E eu vou fazer lives todos os dias. Então, esse processo ele vai gerar uma transformação. Então, essa transformação eu vou aqui me dedicar todos os dias para fazer essa live com vocês às 11h59. E essa repetição vai gerar uma transformação. E se você quiser se aprofundar ainda mais,
me chama no direct, né, com a questão de alinhamento ou qualquer coisa, eu estou aqui para te ajudar. E eu vou te ajudar no momento, né, que você se permitir ser direcionado, eu vou te ajudar com isso. Então, assim, falei sobre todos os aspectos sobre sermos tricotômicos, corpo, alma e espírito, a importância disso se alinhar, né? Comecei aqui com Salmo 91, versículo 1, e esse assunto eu vou estender pelos demais dias. Então, amanhã, às 11h59, nós vamos falar sobre a diferença entre visitar e morar na presença. Como eu já te pedi, salva essa live, compartilha e esteja aqui amanhã, 11h59. Porque alinhamento não é só um evento. O alinhamento é prática diária, tá? E sabendo que nós precisamos de repetição, é por isso que eu vou fazer todos os dias para te ajudar, pegando você pela mão e fazer uma prática diária disso, tá bom? Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Não é mágica, é método, fé e ação. Uma boa tarde para você, bom almoço, bom trabalho. Deus te abençoe. Até amanhã.